Olá, paz do Senhor, aqui é Flávia Grede. Estamos na semana do pastoreio de crianças e hoje eu quero falar com vocês sobre as necessidades do rebanho. Em Provérbios 22, 23 diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Bom, pastorear é algo muito além do que as quatro paredes da igreja, a gente tem ouvido aí essa semana, né? Pastorear é andar à frente do rebanho, é cuidar, é orientar, apoiar, ouvir, é se relacionar com as ovelhas, com os cordeirinhos, com interesse real, né? Com intensidade, com intencionalidade. E o pastor ele precisa encorajar o rebanho com as palavras certas, de forma certa, no momento certo. E não só através de palavras, mas principalmente por meio de atitude, né? Fazendo com que o cordeiro, com a ovelhinha, se sinta pertencente, se sinta amada, se sinta valorizada. Então é importante acompanhar as ovelhas em todos os momentos da vida dela, né? Conforme a Carol falou aí no pastoreio relacional. Então existem muitas qualidades de um bom pastor, né? Ele se preocupa com as ovelhas, ele mostra interesse pela vida dela, ele ora pelas ovelhas, ele vê o pastoreio como um ministério e não como um cargo. Por isso que a gente bate muito nessa tecla de que pastorear não é título, né? É posicionamento. Um pastor ele vive segundo o coração de Deus, ele ama o ministério, ama as ovelhas, ele nunca procura status, ele compartilha ensinos e experiência, ele mostra interesse pela vida da ovelha, ele mantém uma boa comunicação, ele estimula bons relacionamentos, ou seja, o pastor de crianças, o pastor de ovelhas, ele precisa se relacionar com a sua ovelha, né? Quando a Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do pastor, você não pode reconhecer uma voz que não conhece. Então, a palavra reconhecer significa conhecer novamente. Então, se sua ovelha nunca ouviu a tua voz, ela nunca vai te reconhecer, porque ela não te conhece. Então, a gente precisa se relacionar o tempo todo com as nossas crianças, com os nossos cordeiros, porque quando a gente se relaciona, que a ovelha percebe a segurança, ela sente a segurança através da sua preocupação em dar um bom alimento, em dar proteção, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir confiante, ela vai se sentir segura nos braços do bom pastor. E nós temos que ser como o bom pastor, né? Nós temos uma grande referência de pastor. Então, se temos que ser como Cristo aqui na terra, refletir Cristo aqui na terra, nós temos o bom pastor, o melhor pastor, onde a gente pode se inspirar a cada dia. Salmos 23 fala sobre as necessidades, né, da ovelha, é muito claro para nós no Salmo 23, escrito por Davi, e Davi foi um grande pastor, né, ele amava as suas ovelhas, ele deu a sua vida pelas ovelhas, ele enfrentou leão, enfrentou urso, ele nomeava, ele cantava, ele se doava por ovelhas que muitas pessoas desvalorizavam, né? Desvalorizavam as malhadas porque não tinha valor comercial, né? Quantas vezes as pessoas desvalorizam as crianças, né? E eu sempre digo que eu me sinto como Davi, pastoreando as ovelhas malhadas, né? Nós do Ministério Infantil, de uma forma geral, porque muitas pessoas, infelizmente, não dão valor, né? Então, que a gente possa se inspirar em Davi, mesmo as pessoas olhando para um rebanho que não tem valor, a gente tem que dar o nosso melhor, né? Eu imagino Davi chegando em casa todo empolgado, olha, hoje a ovelhinha Josefa, ela quase foi comida por um leão, mas eu fui lá e matei o leão, e os irmãos dele olhavam e falavam assim, meu Deus, tudo isso por causa de uma ovelha malhada. Quantas vezes a gente chegou com tantos projetos ou contando coisas que aconteceram entre nós no Ministério Infantil e a pessoa olhar para mim e falar, tudo isso por causa de criança, por causa de um ministério infantil, as pessoas menosprezam, né, o nosso rebanho. E é assim que eu imagino que menosprezavam o rebanho de Davi, porque era malhado. Mas, né, a gente pastoreia por causa do bom pastor, porque amamos, né, o bom pastor e nos sentimos privilegiados por cuidar desse precioso rebanho. E o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor. Então o bom pastor ele imita Cristo, nada me faltará, né? Isso é preocupação. Ali no Salmo 23, ao decorrer, e na página 51 do nosso livro, a gente traz o Salmo 23 de uma forma bem especial, inclusive no início, né, a gente traz o Salmo 23 em rimas, que é muito especial, eu gosto muito, para a gente ensinar as crianças sobre as verdades que traz o Salmo 23. Então, aqui no Salmo 23, nós tiramos aqui, está no nosso livro, no capítulo, na segunda parte
do nosso livro, onde a gente fala sobre o cuidado com o rebanho, a gente traz aqui alguns tópicos importantes sobre as necessidades do cordeiro, né? No podcast anterior eu falei que nós não temos que olhar o problema daquela ovelha. A gente tem que olhar a necessidade dela. Por exemplo, eu e minha irmã, nós perdemos o nosso pai quando nós éramos criança, e eu tinha 9 anos, ela tinha 12 anos. Nós passamos pelo mesmo problema, nós passamos o problema do luto, nós passamos o problema da paternidade. Só que eu e minha irmã, mesmo sendo filhos dos mesmos pais, sendo criados da mesma forma, nós temos necessidades diferentes. Então, a minha irmã, ela teve, dentro da concepção da paternidade, do luto, ela teve uma reação diferente da minha. O mesmo problema, a mesma família, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, mas tivemos reações diferentes. Por quê? Porque cada um tem a sua singularidade. Então eu não posso juntar 20 crianças numa sala de aula e falar: hoje nós vamos falar sobre luto, porque cada criança passa o seu processo individual, porque ela tem a sua singularidade. Por isso que o pastoreio de crianças, ele é um pastoreio relacional. Por isso que nós levantamos sempre a bandeira do aconselhamento bíblico infantil. Por quê? Porque você tem que tratar uma a uma. Você tem que cuidar, porque você não pode focar no problema, e sim na necessidade. Mas, de uma forma geral, quais são as necessidades de uma criança, de um cordeiro? Ela precisa de alimento, ela precisa do alimento genuíno, ela precisa da palavra de Deus, é o que vai alimentar, o que vai fortalecer. E o pastor, né, se você estudar sobre o pastoreio, a figura do pastor em si, nas montanhas, e a gente traz muitas curiosidades nesse livro sobre a figura do pastor, né, e as ovelhas. As ovelhas, ela tem uma visão muito ruim, né? Ela tem uma boa audição, mas uma visão muito ruim. E o pastor, ele precisa ir à frente do rebanho para poder selecionar o tipo de comida. Existe uma florzinha, que é uma florzinha que chama bastante a atenção das ovelhinhas, e ela é venenosa. Então a ovelha, ela tende a procurar essa flor para comer por causa das cores. Então o pastor, ele precisa ir à frente ao rebanho para selecionar a comida. Então, será que nós, enquanto pastores de crianças, estamos selecionando o alimento que trazemos para as nossas crianças? Estamos sendo seletivos? Ou só estamos indo em grupos de WhatsApp, ou indo no Google, pegando informações que às vezes a gente não sabe nem da fonte, a gente não sabe a procedência. E aí, muitas vezes, as pessoas estão levando para as crianças comer, levando para os cordeiros comerem alimentos de porcos, lavagem, não alimento fresco. Uma ovelha, ela não come palha, ela come capim. Por que ela não come palha? Porque palha é capim já passado, já é capim seco. E a Bíblia fala que nós temos que levar o rebanho para comer comida saudável, fresca, né? Pastos verdejantes, né? Pastos verdejantes significa comida fresca. E a palavra do Senhor se renova a cada dia. Outra necessidade também da ovelha, do cordeiro, é o cajado. O cajado, ele é fundamental, né? A Bíblia fala em Salmos 23, versículo 4, que a tua vara e teu cajado me consola. Então, durante muitos anos, a gente ouvia de igrejas legalistas que o pastor usa o cajado para bater na ovelha. De fato, uma das funções do cajado é ferir cuidadosamente a patinha da ovelha quando a ovelha ela é rebelde, né? E o pastor, ele faz isso de forma intencional, porque ele precisa ter a ovelha perto dele. Então, quando ele fere a patinha da ovelha, é simplesmente para que a ovelha não consiga caminhar sozinha e fica no seu colo, no colo do bom pastor. E ali ele dá alimento, ele dá água e se relaciona. E ela acostuma tanto com o cheiro do seu pastor que ela geme de saudade quando é incluída no rebanho. E ali, naquele relacionamento, a ovelhinha, ela percebe que o pastor está cuidando, está protegendo ela, está zelando pela vida dela. E por causa disso não quer se apartar mais do rebanho. Então isso é um cuidado. Mas o cajado, ele também serve para puxar a ovelha quando ela está caindo, quando ela está se desviando. E a vara, ela é importante para o pastor usar quando vem alguma besta fera querer devorar os cordeirinhos. Então a vara e o cajado consola o cordeiro, o rebanho, porque ele é uma ferramenta indispensável na mão de um pastor.
E por último é o óleo, né? O óleo, ele é importante também para o cordeiro, porque o óleo, ele tem propriedade curativa. Então, a mosca varejeira, por exemplo, ela gosta muito de entrar nas narinas da ovelha, e ali ela coloca ovinhos que entra para o cérebro da ovelha e deixa a ovelha louca, a ponto da ovelha tomar uma carreira e cair muitas vezes em abismo. Então, o pastor, com muito amor, ele faz um unguento com esse óleo, com esse azeite, passa na cabecinha da ovelha, nas narinas da ovelha, para que as moscas varejeiras não venham pousar e não deixe o cordeirinho, a ovelhinha louca, né? Para que ela não venha se machucar, porque ela sente tanta dor que chega a bater a cabeça assim em pedra, sabe? Então o óleo, ele é uma ferramenta fundamental na vida de um pastor, porque ele tem propriedade curativa. Então você precisa, enquanto pastor de crianças, precisa entender que você precisa promover a cura das crianças. Então que você seja um bom pastor, que você seja um instrumento do bom pastor para pastorear o precioso rebanho. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E outras curiosidades sobre a ovelha, o pastor e o pastoreio você encontra no Manual de Pastoreio de Crianças, escrito por mim e por Caroline Vargas. Deus abençoe.